Olá pessoal, hoje então o quadro Carol Responde vai ser sobre rinoplastia. Eu abri a caixa de perguntas aqui para os seguidores mandarem as suas dúvidas e vieram muitas dúvidas, então eu vou ter que dividir o quadro, vou fazer de forma parcelada a abordagem dessas perguntas todas que vieram, tá, gente? Então hoje eu vou trazer algumas delas, semana que vem trago outras e assim nós vamos indo, tá bem? Bom, primeira pergunta então: a rinite pode melhorar através da rinoplastia? Bom, gente, o que é a rinite? A rinite é uma reação alérgica do organismo que acontece no nariz, nas vias aéreas superiores, que é disparada por alguns alérgenos, né? Pólen, poeira, mudança de temperatura. Isso é uma resposta individual, é a pessoa que reage assim àqueles componentes. Outras pessoas não vão reagir dessa mesma forma. Isso é a rinite. Então, isso é uma resposta do organismo. A gente não consegue modificar através de modificar as estruturas físicas, né, estruturais do nariz. Então, a rinoplastia não vai melhorar essa resposta que é própria do seu organismo, não vai amenizar a rinite. O tratamento para rinite, o controle, né, porque não existe cura, existe o controle. Quem vai coordenar esse tratamento é o otorrinolaringologista e é super importante tratar bem a rinite antes da cirurgia e manter tratando depois, tá? Então são coisas independentes. Rinoplastia vai corrigir algumas coisas, mas a rinite não está entre elas, tá? Bom, a segunda pergunta: é possível realizar a rinoplastia e cirurgia de aumento da mama na mesma cirurgia? Bom, gente, quanto às cirurgias combinadas, né, algumas combinações são possíveis, como, por exemplo, colocação de prótese de mama e rinoplastia. É uma combinação, inclusive, bastante frequente, né? Então, nós começamos a cirurgia com a colocação da prótese e seguimos para fazer a rinoplastia. Nisso veio outra pergunta correlacionada, que é se é possível fazer rinoplastia junto com blefaroplastia, que é a cirurgia plástica das pálpebras. Essa combinação já não é legal, tá, gente? Por quê? Porque nós precisaremos operar a pálpebra antes de operar o nariz, porque o nariz é uma área contaminada por conta, né, da via aérea que nós temos, que tem bactérias, e a pálpebra é uma área mais limpa. Então a gente teria que começar com a cirurgia mais limpa, que é a cirurgia da pálpebra. Só que aí na sequência a gente vai fazer o nariz, pode acabar comprimindo né, alguma coisa ali da pálpebra e estragando a cirurgia da pálpebra. Além disso, o pós-operatório da rinoplastia incha muito ao redor dos olhos, deixa muito roxo. A da pálpebra ela já incharia e deixaria roxo de qualquer forma, mas somado com a cirurgia do nariz vai inchar muito mais. Então pode atrapalhar o resultado. Então essa combinação já não é legal, já não dá para fazer. A outra pergunta é: você faz rinoplastia aberta ou fechada? Então, gente, eu faço as duas abordagens, depende do que o paciente precisa. A rinoplastia aberta é aquela que vai ter a cicatriz aqui na columela, que é essa área que divide uma narina e a outra. É uma cicatriz praticamente imperceptível. Então, na verdade, a diferença da técnica usada não é algo tão importante. O importante é que o resultado seja bom para aquele paciente, independentemente se vai ser técnica aberta ou fechada. Mas é basicamente da seguinte forma que a gente faz essa opção por aberta ou fechada. Narizes que já têm história de trauma com fratura nasal, precisa ser rinoplastia aberta para a gente poder abordar melhor as estruturas. Paciente que tem desvio de septo mais importante também acaba optando pela aberta. Pacientes que têm muita alteração da ponta nasal, para a gente trabalhar na aberta, na rinoplastia aberta, a gente também acaba tendo um facilitador de abordagem, tá? E a rinoplastia fechada vai ficar para casos mais selecionados, que não tenham tantas alterações para a gente fazer no nariz, né? Principalmente não tenham tantas alterações de ponta ou nenhum desvio nasal tão importante. E a melhor técnica, ela sempre vai ser a melhor para aquele paciente, para aquele caso em especial. Às vezes, mesmo quando a gente planeja uma rinoplastia fechada, se no transoperatório, se durante a cirurgia nós precisarmos abordar alguma estrutura de forma melhor, com mais visibilidade, aí nós vamos acabar precisando converter para rinoplastia aberta. Isso pode acabar acontecendo também. E a outra pergunta é se eu uso cartilagem de costela.
Então, gente, raros casos, né, vai ser necessário. Quando é que a gente precisa usar a cartilagem da costela? Para pacientes que têm um déficit nasal muito importante ou uma desestruturação nasal muito importante. Por exemplo, após uma rinoplastia que tenha ficado com algum defeito nasal e que a gente precise reconstruir, precisa de muito material para reconstruir e reestruturar, a gente acaba tendo que pegar material de cartilagem de outros lugares do corpo, por exemplo, orelha, por exemplo, costela, tá? A costela a gente usa para alguns casos que precisa mais firmeza, mais estruturação, porque a cartilagem da orelha é um pouquinho mais maleável, um pouco mais mole, então em alguns casos só com a orelha não é suficiente, a gente precisa realmente lançar mão da cartilagem de costela. Mas não é algo que se faça de rotina, muito raro precisar em rinoplastia primária, quando é a primeira vez que o paciente está indo fazer a rinoplastia, tá? Então é mais para casos secundários ou para narizes que tem história, por exemplo, de fissura lábio-palatina, narizes realmente muito desestruturados, muito alterados, que aí a gente precisa partir de primeira com cartilagem costal, mas não é a rotina. Bom, gente, por hoje é isso. Próxima semana trago as demais respostas para vocês e espero que vocês tenham gostado e tenham esclarecido as dúvidas. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!